Paulo chamado Super Grilo. Ao final, o entrevistador me perguntou o que é um professor. Eu respondi, é um sedutor. Adélia Prado diz o seguinte: não quero faca nem queijo, eu quero é fome. Isso aí é um princípio pedagógico fantástico. Porque se eu tiver faca e queijo e não tiver fome, eu não como queijo. Mas se eu quiser comer queijo e não tiver nem faca nem queijo, eu dou um jeito de arranjar o queijo. O professor é aquele que abre o apetite. Eu gosto muito dessa ideia da Babette, da cozinheira. Você mastiga a coisa e diz, olha como é que isso é gostoso. Isso é muito importante, a cara do professor, para mostrar para o aluno que aquilo é gostoso, que o professor está se divertindo, que aquilo é uma brincadeira. E antes de ensinar qualquer coisa, a gente precisa de despertar na criança o desejo de aprender aquela coisa. Porque se ela não tiver fome, se ela não tiver o desejo de aprender, ela não vai aprender. Ela até é capaz de escrever lá na prova, mas ela esquece logo, porque as coisas que são memorizadas sem amor, elas desaparecem. Me disse uma professora que, de maneira geral, o professor ele não acredita nos efeitos do seu trabalho. Por quê? Vamos responder por partes. Primeiro o seguinte, os efeitos do trabalho da gente são surpreendentes e a gente a gente leva um susto quando anos depois a gente descobre o aluno que diz, aquele dia você falou isso, eu nem me lembrava que eu tinha falado aquilo, isso mudou minha vida, sabe? Então há alguma coisa assim, não só em ser professor, mas também na literatura. A gente escreve uma coisa... Uma vez eu provoquei uma convulsão numa mulher porque eu usei a palavra guarda-comida. Se tivermos tempo, eu posso até explicar isso. Então, é viver sem saber direito o que vai acontecer. Mas eu tenho uma impressão triste, e a impressão é a seguinte, que um grande número de professores nem sequer pensa nessa questão, qual é o efeito. São como empregados públicos que têm uma rotina, uma prática burocrática. Hoje eu tenho de ir à escola, a escola começa às tantas horas, e eu tenho plano de aula, e meu programa é esse, e a pessoa vai lá automaticamente, ano após ano, fazendo a mesma coisa, sem ter essa visão de esperança, sem olhar para a criança e imaginar o que ela vai ser. Eu digo sempre o seguinte, professor não pode se definir como professor de geografia, professor disso, professor daquilo outro. A grande obrigação do professor não é para com o diretor, nem para com o ministério, nem para com a secretaria, nem para com ninguém, nem com o programa. O professor, isso que dizia Nietzsche, o verdadeiro professor é aquele que só leva a sério as coisas que têm a ver com os alunos, inclusive a si mesmo. Então, quando os professores... Por isso, eu não faço projetos de reforma de escola, sabe? Eu não tenho isso. Me criticam, dizem, você não apresenta alternativa. Eu não apresento, porque eu acho que a grande questão da educação não está no sistema escolar, está na alma do professor. Se a gente não mudar a cabeça e o coração dos professores, nada acontece. Se o professor não se valorizar... Isso é importantíssimo, né? Porque eu me lembro da novela Gabriela Cravo e Canela, e tinha um namoro lá de uma das filhas de um coronel lá, Jerusa, se não me engano, estava namorando o professorzinho da escola, que era o Nanini, o Marco Nanini, todo enfarpeladinho, terno de linho branco, aquele chapéuzinho Panamá, né? Panamá. E a mãe não queria esse namoro, chegou para a filha e dizia, o que é um professor na ordem das coisas? O professor não é nada, então não se respeita. Então, eu acho que uma das coisas mais fantásticas que se pode fazer pelo professor é dar novas imagens. Por exemplo, eu tenho uma série de imagens para o professor, do feiticeiro, do poeta, do mestre Zen. O mestre Zen é fantástico porque ele não ensina nada, ele só dá rasteira. Porque a coisa importante no ensino é dar rasteira. Da rasteira, você vai caminhando com uma estrutura de pensamento, aquele bloco.
Enquanto você tiver aquela estrutura de pensamento, você vai ficar dentro daquela gaiola. O que o mestre faz? Ele chega e abre a gaiola e deixa o passarinho fugir. E aí você tem que pensar uma coisa diferente. É preciso pensar coisas diferentes. Eu escrevi um artigo com o título Gaiolas ou Asas. Há escolas que são gaiolas. Você põe as crianças lá e é um sistema de linha de montagem, sabe? Todas as crianças ao mesmo tempo, estudando as mesmas coisas, nos mesmos horários, toca a campainha, papapá, tudo aquilo naquela linha de montagem. Mas não é isso, nós não somos feitos para aquilo. Eu acho que a história do Pinóquio é uma das histórias mais safadas, pedagogicamente, jamais escritas. Por quê? Porque essa história, subliminarmente, ensina que as crianças são nascidas bonecos de madeira e precisa de ser obedientes e ir à escola para ficar de carne e osso. O Pinóquio sentiu uma atração pela carreira artística, queria ser um artista de teatro. E olha o que aconteceu, nasceram 2 orelhas nele e nasceu um rabo de burro. Então eu resolvi escrever uma história ao contrário de um menininho de carne e osso, que depois de passar pela escola, fica um menininho de pau. Porque frequentemente é isso que acontece com as pessoas. As crianças perdem a sua liberdade, criatividade, porque eu me lembro da minha filha estudando matemática, e ela tinha problemas. E eu ia ajudá-la. Ela é menina de 10 anos. E eu dizia, ó, filha, um problema tem várias maneiras de resolver. Ó, vamos seguir esse caminho aqui. Esse não é o caminho da professora, esse não é o caminho da professora. Ela não havia, não sei se é culpa da professora, mas o fato é que ela entendia que havia só um caminho e que tinha que ser aquele para ser aprovado pela professora. Não é bom, né? Isso aí é catastrófico. Isso é catastrófico. Aliás, a coisa na educação brasileira mais catastrófica que eu acho que ensina isso são os exames vestibulares, né? Que são absolutamente inúteis, perniciosos, deformadores, bitolantes, inúteis. Sabe por que são inúteis? Uma vez eu escrevi um artigo para a Folha em que eu dizia assim: se eu fizer exame vestibular, eu sou reprovado. Se todos os reitores das nossas universidades fizerem o exame vestibular, serão reprovados. Se todos os professores das universidades fizerem o exame vestibular, serão reprovados. Se todos os professores dos cursinhos fizerem o vestibular, serão reprovados. Porque o professor de português, que sabe tudo de português, não vai resolver os problemas nem de física e nem de química. Então, se ninguém precisa saber, por que é que os pobres adolescentes têm de provisoriamente saber? Porque logo 2 meses depois do vestibular, eles terão esquecido tudo.